Hoje vamos conversar com o Dr. Cláudio Corrêa, doutor em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina. Na sociedade moderna é cada vez mais comum, numa população em processo de envelhecimento, reclamar de dor. A situação é tão comum que a OMS reconhece o dia 17 de outubro, que acabou de passar, como o Dia Mundial de Combate à Dor. Dr. Cláudio Corrêa, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Um bom dia. Nós não podemos nos acostumar com a água, né? Com a dor. Olha só o que eu fiz agora. Como o cérebro nos trai, doutor. Eu falei de água há pouco. Eu vi. Estou lendo aqui a mensagem do ouvinte, né? E estou vendo, falei de água. Nós estamos falando de dor agora. Deixa a água um pouquinho de lado. Tá. É verdade. É interessante porque, a princípio, a dor é tão significativamente importante para o ser humano que a não percepção da mesma, ela pode até comprometer a vida. Mas quando a gente fala de tratamento da dor, tratamento às vezes em clínicas especializadas, como que a gente trabalha aqui no Hospital 9 de Julho em São Paulo, são situações em que a dor ela está presente sem uma justificativa, que é aquela básica, que é a de defesa. Porque se você, por exemplo, está jogando bola, tem um trauma com uma fratura de um osso, por exemplo, da perna, se você não sentir dor, imagina se você continuasse a jogar bola, esse osso fraturado poderia seccionar a artéria, a veia, poderia fazer uma fratura exposta. Enfim, você poderia ter grandes comprometimentos. Se uma pessoa que tivesse uma artéria do coração obstruindo e não tivesse uma dor no peito, ele não iria procurar recurso num pronto-socorro e não iria tratar o infarto e provavelmente por isso ele poderia morrer. Mas essas dores que eu citei são dores agudas. E a dor, quando ela perdeu esse caráter de defesa, de chamar a atenção, de alertar o paciente para alguma coisa que não está indo bem, quando ela perde esse caráter, ela é uma própria doença. Ela, às vezes, é a sequela de algum problema que já teve no passado. Pode ser uma cirurgia de tórax, pode ser um herpes, né, que é aquilo que o povo chama de cobreiro, e às vezes desenvolve, após esse quadro, um padrão de dor que só incomoda o paciente, às vezes 24 horas por dia, trazendo uma grande dificuldade na qualidade de vida. Esta dor, sim, ela deve ser tratada e deve, se tratada, melhorar a qualidade clínica, a qualidade de vida desses pacientes. É interessante, né, essa leitura que o Dr. Cláudio fez de forma bem correta, que a dor não deve ser encarada como uma inimiga, ao contrário, é um sinal de alerta. O corpo tem alguma coisa errada. Vá se tratar, meu filho, vá se tratar, minha filha. Agora, tem dores que acabam se tornando crônicas e muitas pessoas acabam se acostumando com essa dor. Esse é um processo meio de comodismo, doutor Cláudio, porque não é uma dor aguda, mas é aquela dorzinha constante, aí a pessoa vai empurrando com a barriga, né? Então, existem pessoas que, entre aspas, acomodam com a situação porque não encontra um profissional que dê a ele a chance de um tratamento, porque é uma área também específica, é uma especialidade, na verdade. Sim. E durante os cursos de formação em medicina e em outras áreas que trabalham com a dor, como, por exemplo, odontologia, aulas sobre esse tema não são dadas, não tem na grade curricular. Então, toda a formação de um profissional nessa área acaba acontecendo depois da faculdade, depois da universidade. Essa é uma das grandes dificuldades. Então, às vezes, ele, por exemplo, vamos supor um paciente com câncer. Às vezes ele está sentindo dor, uma dor que pode ser decorrente do próprio câncer, pode ser decorrente de uma cirurgia que ele fez para o tratamento do câncer, pode ser decorrente da radioterapia que ele está fazendo ou já fez, ou da quimioterapia que ele está fazendo ou já fez. E ele, às vezes, até não fala para o seu oncologista, porque ele tem, às vezes, assim, de forma muito simples, um receio de que ele desviaria a atenção desse oncologista, no caso de ficar dando ênfase para a dor, e deixaria de tratar corretamente a doença oncológica primária.
Mas tudo isso é uma bobagem muito grande, porque se um paciente tem uma doença dessa natureza, com dor, ele vai alimentar muito mais com dificuldade, ele vai dormir muito menos, ele vai relacionar socialmente de forma muito pior e acaba comprometendo o tratamento da própria doença oncológica. Então, são coisas diferentes. A dor é um sintoma que quando perdeu, como você mesmo disse, o caráter de alerta, o caráter de chamar a atenção de que alguma coisa não está bem, mas é uma coisa que persiste mais que 3 meses, e mesmo não tendo uma patologia, ou ela tendo sido já tratada e a dor persiste, esta sim agora merece ser tratada como uma doença e minimizar os sintomas para que o doente venha a ter uma qualidade de vida satisfatória. Isso é muito importante, esse divisor de águas, esses esclarecimentos vindos aí do Dr. Cláudio Corrêa, doutor em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina. Imagina, doutor Cláudio, se não sentíssemos dor, não sei se pode até acontecer, porque felizmente eu ainda não tive, mas Natal da apendicite, você imagina? O que poderia acontecer? Né? Então, é um paciente que estiver tendo ali um processo inflamatório, infeccioso, no apêndice, se não tiver o sintoma dor, que ele vai fazer esse paciente procurar um pronto-socorro e ser examinado, e o profissional, além do exame físico, ele vai fazer um hemograma e às vezes uma radiografia do abdômen, ou um ultrassom do abdômen, e vai constatar essa enfermidade. Se ele não tivesse tido a dor, isso não seria constatado, o apêndice poderia ter uma ruptura e disseminar uma infecção em todo o abdômen, dar uma peritonite, e essa infecção poderia levar a óbito o paciente, dando um choque séptico. Então você vê que, olha, muito bom seu exemplo. Você vê que nesse caso era um processo que ele teve um quadro de dor na fossa ilíaca, aqui abaixo do abdômen, perto da pelve do lado direito, que atrapalhava a qualidade de vida do paciente, é uma coisa aguda, uma dor aguda. Ele foi até ou o seu médico de confiança ou um pronto-socorro e teve o diagnóstico que possibilitou um tratamento, curativo inclusive. Mas aí sim é um bom exemplo do tratamento do sintoma dor como alerta e fazendo o diagnóstico e o tratamento de uma doença que, se não fosse tratada, é uma coisa simples, mas que poderia até causar o óbito do paciente. E é sempre bom destacar que a automedicação, além de mascarar e dificultar o diagnóstico de doenças, ainda pode gerar o efeito rebote da dor, efeito no qual a pessoa precisa de doses cada vez mais intensas, né, doutor Cláudio? Exato. Aí até gostaria de dar 2 exemplos de que a automedicação pode comprometer definitivamente a chance do paciente de tratar uma determinada doença. Por exemplo, uma dor de cabeça que não existia e que ali começou a estar presente, não de forma intensa, mas incomodando ali, tem lá, vamos supor, 1 mês, 2 meses, e o paciente então se automedica sem procurar um profissional. Isso poderia ser um tumor cerebral, poderia estar causando o início de uma hipertensão intracraniana, e é óbvio, quanto mais demorado for o tratamento de uma doença dessa natureza, menor a chance que tem de sobrevida do paciente. Dores lombares, para quem não estava praticando nenhuma atividade física, não mudou colchão, não tem uma razão clara para isso. Pode ser, às vezes, o primeiro sintoma de um câncer de pâncreas, né? Quer dizer, então vale a pena não fazer a automedicação. Tendo uma queixa que seja um pouco persistente, procura o seu médico de confiança, não precisa procurar ninguém especialista diferente. Esse médico, ele vai ouvir a sua queixa, lembrando que 70% do diagnóstico é feito pela informação que o paciente passa para o profissional. Então, essa conduta, que no Brasil ainda é bastante frequente e bastante prejudicial, é uma coisa que precisa, toda vez que a gente tiver a chance de conversar, expressar que não vale a pena a automedicação, não vale a pena. Com certeza. Estamos falando aqui de um quadro, vamos supor, de quem tem uma enxaqueca todo mês. Isso aí já é um diagnóstico sabido, conhecido. Quem tem uma artrose vai ter aquela dor naquela articulação, às vezes quando muda o tempo. Isso é lógico que já é uma coisa do conhecimento do paciente. Mas coisas novas não vale a pena a automedicação.
Dr. Cláudio Corrêa, doutor em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina, foi, portanto, nosso convidado deste bloco CBN Saúde. Dor persistente. Embora a gente deva frisar que em alguns casos, como citados aqui, por exemplo, que nós abordamos essa dor de inflamações, ela é nossa aliada. Meu amigo, está acontecendo alguma coisa aí dentro do seu corpo, procure o especialista, o médico da sua confiança, para que a coisa não fique mais feia ainda. Então, ela é um alerta do nosso corpo.